Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula sobre cálculo de volume com integrais duplas, tudo bem? A nossa questão de hoje é: calcule o volume do conjunto B, onde o conjunto B é definido por essas duas expressões, veja, x² mais y² menor ou igual a 1, que delimita essa circunferência aqui embaixo de raio 1, tudo bem? Já deixei aqui uma animação para mostrar para vocês aqui, tudo bem? Veja que essa circunferência de raio unitário, no R3, ela delimita, né, um certo sólido cilíndrico, tudo bem? E veja que essa expressão aqui, ó, Z maior ou igual a x mais y mais 2, é um plano em que ele vem lá de trás e ele sobe e ele faz uma secção, ele corta o nosso sólido. Tudo bem? Ele vem lá de trás, ele começa a cortar aqui embaixo, corta no meio no ponto 2 e depois ele passa seccionando aqui, então ele gera assim um corte no nosso sólido. O que nós queremos é calcular o volume, né? Queremos calcular o volume de toda essa região aqui do nosso sólido. Tudo bem? Para nós calcularmos esse volume, nós vamos utilizar as integrais duplas na seguinte ordem: dx dy. Tudo bem? Veja que o eixo y aqui, ele varia de menos 1 até 1, porque a circunferência da base ela é unitária, tudo bem? O y varia então de menos 1 até 1. E o x, ele não varia de menos 1 até 1, porque se ele variasse de menos 1 até 1, a base seria uma área retangular. Nós já aprendemos que em integrais duplas, se o domínio da função é uma área retangular, então os limites, os intervalos de integração estão bem definidos e são dados por números reais, né? Como aqui o domínio é uma circunferência, então, como nós adotamos o intervalo no eixo y com os limites de menos 1 até 1, está bem definido, então esse aqui, o x ele vai ter que ser uma função de y. X vai ter que variar de um certo valor até outro valor na variável y, tudo bem? Como é que eu faço para achar? Muito simples, veja. Veja, o que nós estamos dizendo aqui é, veja, que para todo valor de y no intervalo de menos 1 até 1, tudo bem? O x vai variar daqui até aqui. Ou seja, se eu tomar se eu tomar um y0 qualquer aqui, esse ponto no R3 ele vai determinar um plano. E esse plano vai seccionar o nosso sólido. Ele vai seccionar esse sólido. E aí nós vamos integrar essas faces. Só que veja, quando eu integro essa face, veja que esse ponto aqui ele tem uma coordenada que é um pouquinho antes do 1. Assim como aqui eu tenho um ponto que é um pouquinho antes do menos 1. Como é que eu faço para saber onde está começando e onde está terminando o intervalo de integração na variável y? Muito simples. Nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó. Veja. x² mais y² menor ou igual a 1. Então veja, como aqui eu escolhi a variável x para ser a integral de dentro, os extremos aqui tem que ser escrito em função de y. Então eu vou isolar o x aqui, veja. Vai ficar igual a 1. Está positivo, vai passar para o outro lado negativo, menos y², onde x será menor ou igual a mais ou menos a raiz de 1 menos y². Então veja, se esse y aqui for esse y0 que eu escolhi bem aqui, veja que então ele seria um valor maior que 0 e menor que 1. Então ele ao quadrado é menor que 1, então eu tenho que x ia ser a raiz quadrada de um número menor que 1. Ou seja, ia ser um valor que estaria entre menos esse ponto aqui e mais esse ponto aqui, justamente. Então, o nosso intervalo de integração na variável x será dado por menos raiz quadrada de 1 menos y² até a raiz quadrada de 1 menos
y ao quadrado. Na função x mais y mais 2. Tudo bem? Então, é dessa forma que nós vamos calcular a nossa integral dupla e achar o volume do nosso sólido. Tudo bem? Vamos manter aqui a integral de fora e começar a resolver pela integral de dentro. Tudo bem? Veja, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral de y é y vezes x. Estamos integrando na variável x. A integral de 2 é 2x. Tudo bem? E varia de menos 1 menos y ao quadrado até a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado dy. Tudo bem? Agora nós precisamos só continuar a nossa integração e calcular o volume do nosso sólido. Tudo bem? Onde tem x eu vou substituir por... Vou fazer o f de b menos o f de a, né? Que é o teorema fundamental do cálculo. E nós vamos ficar aqui, ó. Onde tem x, eu vou substituir por raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Vai ficar assim, ó. 1 menos y ao quadrado, né? Porque x está ao quadrado, dividido por 2. Mais y, que multiplica x, que agora será a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Mais 2 vezes x, que será 1 menos y ao quadrado dy. Tudo bem? Deixar retinho aqui só para separado aqui, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa integração. Então veja, o volume será dado pela integral de menos 1 até 1. Opa, faltou aqui, vamos continuar, não terminou ainda não. Né? Nós fizemos o f de b, agora é menos, deixa eu apagar isso daqui. F de b menos o f de a, que é esse aqui de baixo. Então, veja, onde tem x, devo colocar agora menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre 2, mais y vezes menos raiz de 1 menos y ao quadrado, mais 2 vezes menos raiz de 1 menos y ao quadrado dy. Tudo bem? Vamos só agora resolver a expressão aqui embaixo. E vai ficar... Veja, toda essa parte aqui de cima, ela vai se repetir, porque eu vou trabalhar só com a parte de baixo agora. Então veja, eu vou só copiar aqui e colocar lá embaixo. Pronto. E agora, eu vou eliminar esse... Fazer joguinho de sinal aqui, veja. Menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente π positivo. Então aqui vai ficar positivo, mas como eu tenho menos, vai ficar menos. Aqui faltou o 2, vai ficar assim, ó. Menos 1 menos y ao quadrado. Por quê? Porque aqui, veja, esse cara aqui, ó, cortou. Esse menos virou mais por conta do expoente. Eu vou cancelar o 2 com a raiz, vai ficar 1 menos y ao quadrado sobre 2. E esse menos é do joguinho aqui, tudo bem? Menos com menos vai dar mais y vezes raiz de 1 menos y ao quadrado. Menos com mais dá menos, com menos dá mais 2 raiz de 1 menos y ao quadrado dy. Tudo bem? Agora veja, vamos cancelar algumas coisinhas aqui já. Veja, essa raiz vai cancelar com esse 2, eu vou ficar com 1 menos y ao quadrado sobre 2, e aqui eu tenho menos, então esse vai cancelar com esse. E aí nós vamos juntar, esse é semelhante a esse, eu vou ficar então com a integral de menos 1 até 1, de 2y, raiz de 1 menos y ao quadrado, mais, esse termo é semelhante a esse, 2 mais 2 vai me dar 4, vezes a raiz de 1 menos y ao quadrado dy. Veja que a nossa integral agora ficou um pouquinho mais simples, e eu vou apenas separar ela aqui para ficar mais fácil de integrar, tudo bem? Veja que a integral da soma é a soma das integrais, então eu vou reescrever ela assim, ó.
menos y quadrado dy mais a integral de menos 1 até 1 de 4 vezes a raiz de 1 menos y quadrado dy. Tudo bem? Só separei aqui em duas integrais, tudo bem? Agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer integração por substituição, eu vou mudar de variáveis de duas formas diferentes, porque são funções diferentes, e vou mudar os intervalos de integração aqui, tudo bem? Então veja, eu vou chamar u ao quadrado de 1 menos y ao quadrado para essa primeira integral. Então, integrando vai ficar assim, ó. Vai ficar 2u du, né? Que a derivada, o 2 passa multiplicando, faz 2 menos 1, fica 1 aqui, tá bem? A derivada da constante é 0, o 2 vai passar multiplicando, vai ficar menos 2 vezes y dy, tudo bem? Aqui, aqui eu vou fazer parecido, mas aqui eu fiz uma substituição simples, aqui eu vou fazer uma substituição trigonométrica. Eu vou chamar y de seno de θ. A derivada de y é 1, então vai ficar dy. A derivada do seno é cosseno de θ dθ. Tudo bem? Agora, veja que quando y varia de menos 1 até 1, o u ele vai variar, veja. Quando y for menos 1 ao quadrado dá 1, o menos 1 dá 0. Então aqui é 0. Quando y foi 1, 1 ao quadrado dá 1, o menos 1 também é 0. É o novo intervalo de integração, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, y varia de 1 até 1 e o θ vai variar de quanto? Quando y foi menos 1, qual é o arco cujo seno é menos 1? Esse arco é quem? É menos π sobre 2. É só olhar para o ciclo trigonométrico, gente. Ó. Vamos olhar aqui rapidinho, veja. Quando y vale menos 1, veja, seno de θ é menos 1. Então, que arco é esse? É esse aqui, ó. O menos 1 é aqui embaixo, então é menos π sobre 2, andando no sentido anti-horário, tudo bem? Quando y foi 1, seno de θ é 1, então veja, é bem aqui, é π sobre 2, porque bem aqui vale 1 seno, tudo bem? Então vai ficar assim, os nossos intervalos de integração, tudo bem? E aí nós vamos poder reescrever a nossa integral da seguinte forma. Vai ser uma integral na variável u indo de 0 até 0. Veja, dentro da raiz onde tinha 1 menos, onde eu tinha 1 menos y ao quadrado, vai ficar u ao quadrado, então vai ficar assim. Raiz quadrada de u ao quadrado. E aqui veja, ó, se eu multiplicar por menos fora e menos dentro, ó, menos 2y dy vai ser igual a 2u du. Então aqui embaixo eu vou ficar com 2u du e um menos aqui fora. Tudo bem? Que é esse menos aqui de fora. Mas, integral, veja, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? 4 vezes a raiz de 1 menos, vai ficar assim, ó. 4 vezes a raiz de 1 menos y ao quadrado, que agora é seno de θ ao quadrado. Agora veja, ó. O dy vale cosseno de θ dθ, então aqui vai ficar, ó, cosseno de θ dθ. Pronto, fizemos as substituições, tudo direitinho, vamos lá. Menos, esse 2 é constante, vai para fora. Nós vamos, não vou integrar ainda não, senão vai ficar confuso. Vamos lá, integral de 0 até 0. 2 corta com a raiz, vai ficar u vezes u ao quadrado du, tudo bem? Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. 4 é constante, vai para fora. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, então vai ficar assim, ó, raiz de cosseno ao quadrado de θ. Pela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Né? Se eu passar o seno para o outro lado, o cosseno fica igual a essa diferença. Vezes o cosseno de θ dθ. Não me abandona, não vai embora, estamos chegando no final, gente. Vamos lá. 2 vezes u ao quadrado é integral, acrescenta um expoente e divide pelo resultado.
intervalo de 0 a 0. Você já desconfiou que tudo isso aqui vai virar 0, né? Porque o intervalo é de 0 a 0. Mais 4 vezes. Veja, cancela a raiz com expoente, cosseno vezes a cosseno, vai dar a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ de θ. Vamos lá. Menos 2 vai ficar assim, ó. 0 ao cubo é 0 sobre 3 vai dar 0, menos 0 ao cubo é 0 dividido por 3 dá 0. 2 vezes isso aqui vai dar 0, mais 4 vezes. Veja, a integral do cosseno ao quadrado de θ dá um pouquinho de trabalho, então eu já vou colocar o resultado direto aqui, veja. É seno de θ vezes cosseno de θ dividido por 2 mais θ sobre 2. Tudo bem? O intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Veja que o volume vai ser, então, veja, menos 2 vezes 0 menos 0 é 0. Menos 2 vezes 0 dá 0, então vou ficar aqui, ó. 4 vezes. Ó, veja que o cosseno de π sobre 2 é 0. Vezes seno é 0, dividido por 0 dá 0. Mais π sobre 2 dividido por 2. Ó. Π sobre 2 dividido por 2. Aí menos. Agora eu vou usar. Vou fazer o f de A, né? F de B menos F de A agora. Veja que, novamente que o cosseno de menos π sobre 2 é 0, tudo isso aqui vai dar 0, mais menos π sobre 2 dividido por 2 aqui, ó. Menos π sobre 2 dividido por 2. O volume é igual a 4 vezes π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. Menos com menos vai dar mais. Π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. Ok? Se o 4 passar multiplicando todo mundo, vai cancelar esse com esse com esse. Eu vou ficar com π mais π, onde o nosso volume será 2π unidades de volume. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tenha ficado claro. Tudo bem? Eu sei que o cálculo é um pouquinho exaustivo, está grande, mas eu procurei fazer com bastante calma, bem detalhado. Então o volume que nós estamos procurando, veja, o volume desse sólido, né, cortado por esse plano aqui, né, ele é igual a 2π unidades de volume. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se sobrou alguma dúvida, põe no comentário, vou ter prazer em esclarecer. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Espero que esse vídeo, se ele trouxe luz sobre alguma dúvida que você tinha, se ele te ajudou de alguma maneira, eu peço que você se inscreva no nosso canal, assim você ajuda nosso canal a crescer. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.